membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células. A membrana é formada por lipídios e proteína. Os lipídios atuam garantindo a estrutura da membrana, já as proteínas estão relacionadas com as principais funções desempenhadas por essa estrutura. Funções da membrana. A membrana desempenha várias funções essenciais para a manutenção dessas estruturas. Entre as principais funções da membrana plasmática estão definir o limite da célula, garantir a proteção das estruturas da célula, selecionar o que entra e o que sai da célula, dentre outros. Características da membrana. A membrana é uma estrutura constituída por bicamada de fosfolipídios, com proteínas inseridas nessa camada. As proteínas presentes na estrutura da membrana desempenham uma série de funções importantes para a célula. Exemplo: o transporte de substâncias e a comunicação das células. O transporte passivo ocorre através da membrana. É um tipo de transporte que não envolve gasto de energia. O transporte ocorre a favor de um gradiente de concentração. Difusão simples é um tipo de transporte passivo a fim de estabelecer a isotônica, ou seja, alcançarem a mesma concentração. A difusão facilitada é um transporte passivo de substâncias pela membrana, seu gasto de energia metabólica da célula. A osmose é o movimento da água através de uma membrana semipermeável, ocasionando por diferenças na pressão osmótica. O transporte ativo e o tráfego de moléculas através da membrana plasmática. Existem dois tipos de transportes ativos, primário e secundário. Depende diretamente do ATP. A energia liberada durante a hidrólise do ATP permite o movimento de moléculas ou íons contra o gradiente de concentração, através das proteínas transportadoras. Um exemplo desse mecanismo é a bomba de íons de sódio e de potássio, para o transporte destes íons entre o interior das células nervosas e o meio envolvente. Não depende diretamente do ATP. O movimento de partículas está associado à diferença de concentração de íons estabelecida pelo transporte ativo primário. Existem dois tipos de transporte ativo secundário, antiporte e simporte. Simporte, quando as duas substâncias são transportadas na mesma direção